Eu convido você a se colocar de pé. É a segunda noite do nosso seminário que se iniciou ontem. Foi maravilhoso, amados. Pastor Benhur, mais uma vez, muito obrigado, disponibilidade de nos atender. Já tivemos o privilégio de ver o pastor Benhur ministrando. Tivemos o senhor conosco alguns anos atrás, Foi impactante, ontem foi maravilhoso a abertura do seminário, tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nós temos o hábito aqui de agradecer a Deus pela vida dos preletores, sabemos que o Senhor, no nome de Deus, está na presença de Deus, está sendo sal na terra, luz no mundo, nós queremos agradecer ao nosso Pai que está no céu pela sua vida, amém? Põe as suas mãos em direção ao altar, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida do filho, do servo dele. Pai, soberano, glorioso, majestoso, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos na Tua casa nessa noite, pela liberdade que nós desfrutamos, pela vida do Teu filho, Teu servo, Pai, que tão gentilmente, Pai, acolheu o nosso convite, Pai, para estar aqui nessa noite. Ele que, indubitavelmente, tem sido um poderoso e maravilhoso instrumento do Senhor, Pai, alguém que o Senhor tem usado com graça, com poder e com autoridade. Pai, toma o Teu filho aqui, Pai, que mais uma vez ele venha ser canal do Senhor, fale assim, meu Deus, meu Pai, através dele, que ele venha ser boca do Senhor aqui nessa noite, Pai. Pai querido, Pai amado, usa-o para que o Teu nome venha a ser glorificado. É o que nós, Pai, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz? Amém? Vamos aguardar a orientação do pastor para nos assentarmos. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Podem estar assentados. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Que bom que você veio. Deus te abençoe, guarde em paz a sua mente, o seu coração. E nós estamos seguindo na segunda noite do nosso seminário Princípios da Honra. Quem esteve aqui ontem, levante a mão, deixa eu ver. Você voltou, foi corajoso, graças a Deus. Estou vendo aqui o pastor Rogério, Betânia, também. Cadê o amado? Não vem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom tê-los aqui, amigos queridos. Quem trouxe a apostila? Mais alguém? Tá bom. Tem apostila para vender aí, pastor, se precisar? Deus abençoe, irmã Leide. Deus abençoe, pastor Rogério, irmã Betânia. Queridos de Deus. Vamos lá, gente. Para quem não pegou a primeira parte de ontem, pode ir lá no Facebook da igreja e vai ter a aula de ontem, senão vai ficar meio perdidinho, mas vou tentar conectar um pouquinho de ontem com relação a hoje, a proposta de hoje, e a gente vai seguindo juntos. Estamos falando sobre princípios da honra de Deus. Ontem nós demos um plano geral sobre todo o significado da honra. Diga assim comigo: quando eu faço o que é certo, eu faço e obedeço. De novo, diga: quando eu faço o que é certo, eu sou obediente. Porém, quando eu faço tudo, eu cumpro a honra. Percebe a diferença? Essa é uma grande diferença. Algumas pessoas são muito obedientes, mas não cumprem, não são de honra. Porque ser só obediente, fazer só o suficiente, não te credencia como alguém que fez pela excelência e pela honra. A gente sempre vai um pouco mais além. Ontem nós demos uma visão geral, inclusive trabalhamos até com uma linguagem apostólica da igreja muito forte sobre o novo de Deus, o tempo de Deus. Então quem veio ontem pegou a proposta. Vamos tentar agora sintetizar um pouco e a gente vai avançar nos níveis propriamente dito da honra, ok? Vamos só rever os textos por onde nós começamos. Começamos ontem na segunda epístola de João, ok? Se você puder abrir, abra lá comigo. Nós começamos ontem na segunda epístola de João, capítulo único, versículo de número 8. Começamos aqui. Diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Deixa eu só lembrar que nós estamos num ritmo mais escola, com uma didática mais escola. Então, pelo amor de Deus, não durma, fica acordado, né? Não vou gritar, não vou profetizar, não vou revelar, então não durma, se esforce, é uma classe, é diferenciado o trabalho. Então, vem comigo, vamos lá. Segunda epístola de João, versículo 8. Então, a sugestão de ontem foi:
sobre uma interpretação prática e simples da Bíblia, mesmo que você não tenha um material de pesquisa à sua disposição, dicionário, enciclopédias ou qualquer coisa necessária. Dessa forma, você tem a Bíblia. Então, você lendo a Bíblia, ela já vai falando com você, ela já tem que te dar uma informação. Nós aprendemos que quando você lê um versículo bíblico que você não entendeu, você precisa ler 3 ou 4 versículos antes, 3 ou 4 versículos depois, para você tentar entender o contexto de uma forma mais sintetizada. Se você ainda assim não entendeu o que o versículo isolado está dizendo, você tem que ler o capítulo todo. Não entendeu? O livro todo. Né? Mas se ainda assim você está lendo um versículo e você percebe que ele está, de uma certa forma, desconexo de todo o conjunto, você tem que redobrar a atenção, porque você pode estar diante de uma profecia. E aí exige outras ferramentas mais específicas. Mas, de uma forma simplificada, você lê o texto, ele já tem que falar com você. Então, você lê o texto do versículo 8 da epístola de João, que diz: olhai por vós mesmos. Então, resumindo de ontem, tá? Olhai por vós mesmos. O texto está dizendo, a observação que tem que fazer é você. Olha o que você faz, como você faz, por que você faz isso, da forma com que você faz, para que não percamos o que temos ganho, para que você não venha, no final das contas, depois de ter se esforçado tanto, perder tudo no final. Ainda que o final das coisas é melhor do que o princípio, e mesmo que o seu começo seja discreto, mas o seu final vai se tornar poderoso, tem gente fazendo o caminho inverso, começando muito bem, terminando muito mal. Então o texto está dizendo o seguinte: presta atenção como você faz as coisas, para que você não trabalhe e não se esforce tanto e perca tudo no final. E que o seu objetivo seja 100% de sucesso, porque o final do versículo diz: para que você receba o inteiro galardão. Então, se eu tenho no texto uma proporção, uma proporcionalidade, uma proporção, se o texto está me dizendo inteiro, é porque existe meio e existe nada. Então, algumas pessoas desfrutam 100% de um relacionamento com Deus, outras parecem que uns 50%, e algumas parecem que nunca conseguem romper em Deus. É aqui que entra a ideia do texto ao contrário. Lembra que eu disse ontem que veio? Porque isso eu aprendi com a minha mãe. Então é aqui que entra a ideia do texto ao contrário. Quando você, é uma regra de interpretação simples de exegese, bem simples. Não entendeu o texto? Lê ele ao contrário. E aí você vai descobrir facilmente a tônica do versículo e do que realmente se trata. Então, deixa eu dar um exemplo simples. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo bem simples. O Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lê ao contrário. Nada terei em falta quando Deus for Senhor e pastor da minha vida. Percebeu? É o mesmo texto, só que ao contrário. Aí começa a fazer significado, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sem ser sistemático no quesito de que, quando Davi está mencionando, quando ele diz isso, ele está dizendo que Deus para ele tem 2 características específicas. Ele está dizendo: Deus para mim é Senhor e Deus para mim é pastor. Aí nós poderíamos aplicar da seguinte forma: como o Senhor ele não dá a sua glória a ninguém, como o pastor deixa 99 e busca uma que está perdida. Ele usa um pronome possessivo dizendo é meu. É como se ele estivesse dizendo: eu não sei o que ele significa para você, eu sei o que ele significa para mim. Eu sei o que ele é para mim. Ok? Então, porque isso fica complexo. De uma forma simples. O que ele está dizendo? Davi está dizendo que todo indivíduo que tem a Deus como Senhor e pastor tem uma certeza: nada lhe falta. E a origem do texto, quando ele me sugere pelo hebraico, ele diz que muitas coisas podem me faltar, mas Deus nunca vai me faltar. A sua presença, a sua graça. Isso é forma complexa. De forma simples: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada terei em falta quando Deus for Senhor e pastor da minha vida. Aí você faz as aplicações, porque você quer me ver irritado, é quando você pede para alguém: vamos ouvir uma palavra com o fulano. E o camarada, no máximo, ele sabe onde está escrito Gênesis, porque está na capa. Eu fico irritado, porque tem que ter no mínimo de capricho. Isso é uma exigência, você precisa ser aprovado, a Bíblia precisa ser respeitada. Então, quando você vai falar, você tem que saber do que você está falando. No mínimo estudar, no mínimo ler, e no mínimo ter a humildade de perguntar para alguém que pode te ajudar como é que se faz. Não é? Então, é de uma forma simples. Eu venho de uma escola muito rígida, ministrando desde os meus 13, 14 anos de idade. Ontem alguém entrou no Face
da igreja e tinha uma pergunta assim: há quantos anos o pastor Benhur começou a pregar há pouco tempo? Eu achei engraçado, me diverti, mas foi legal. Desde que eu me conheço por gente eu faço isso. E eu sou filho único, eu não tenho irmãos. E minha mãe deu aula por 35 anos. Então, você tem ideia o que é ser filho único de mãe professora? Você não faz ideia. Mas ok, ferramentas. Então é o capricho. Veja só, você pode aprender muito num seminário como esse. E quando você vai aplicar, de uma forma simples, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você aplica, tem algo que a gente chama de um miolo. Se você prestar atenção, é bem interessante. Eu estou dando da forma mais simples. É o miolo. Qual que é o miolo? Individual, familiar, profissional, financeiro, acadêmico, ministerial. Aplicações. Se a sua vida, a sua família, o seu casamento, se os seus filhos, se os seus negócios, se o seu chamado, presta atenção na oratória. Tem gente que faz e nem sabe como faz, mas quando você disciplina a ordem, fica mais interessante, fica mais inteligente. Então, aí você aplica o versículo ao contrário. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada terei em falta quando Deus for o Senhor e pastor da minha vida. Se está em falta na casa, na família, nos filhos, nas relações, nos contratos, nos negócios, na chamada, no ministério, pode ser que Deus não é tão Senhor e pastor assim da sua vida. Porque a partir do momento que Ele se tornará absolutamente Senhor e pastor da sua vida, haverá um governo sobrenatural sobre tudo o que você faz. Aí bate na tecla do que nós falamos ontem. Aí a palavra impossível deixará de existir. Porque a palavra impossível não existe para Deus. Ela só nasce quando nós nos perdemos no propósito, quando nós quebramos princípios e quando nós tiramos o foco em Deus. Percebeu? Olha o que o texto 8 está dizendo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Lê ao contrário. Se você está deixando de desfrutar ou está perdendo toda a recompensa, é porque ao longo do caminho alguma coisa se perdeu. E se ao longo do caminho alguma coisa se perdeu, o único responsável é você. Não há uma promessa na Bíblia que não venha acompanhada de um nível de renúncia. Deus não tem compromisso com eu vou fazer, se você não estiver conectado com o nível de renúncia que a promessa tem. Toda a promessa é acompanhada de renúncia. Bem sei os pensamentos, Jeremias escreve de uma forma brilhante, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamento de esperança, pensamento de futuro. O que o versículo seguinte diz? Quando me buscares de todo o coração, eu tenho para vós pensamentos de paz, esperança e futuro. Nenhuma promessa bíblica está desacompanhada ou desconexa a um nível de renúncia. Toda renúncia está conectada a uma promessa, toda promessa a um nível de renúncia. Ok. Por que algumas pessoas, mesmo depois de frequentar cultos e cultos, templos e templos e ainda assim não conseguem desfrutar de Deus como todas as lágrimas e todos os louvores e todas as reuniões frequentadas, pelo menos tentaram deixar a ideia de que podia se desfrutar tanto de Deus? Princípios foram quebrados, desprezo ao propósito, tirou-se o foco de Deus. Há uma expressão interessante no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, que diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, ponto e vírgula, quando você tem uma expressão, você tem um versículo e tem um ponto e vírgula, significa que não se terminou o assunto, mas o que vem depois vai explicar, vai dar significado ao que foi dito anteriormente. Então você tem que redobrar a atenção. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha, 2 pontos, destaca a razão principal. Vou tomar essa decisão por isso. Mas explica de novo. Ou fique mais abrangente.
dá mais significado. Então vem um ponto e vírgula. Aí diz assim: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, aí dependendo da sua versão tem, serão desprezados, esquecidos ou envilecidos, que tem o mesmo significado. Perceba que toda a nossa relação com Deus tem dois braços específicos, fé e gratidão. E o trânsito ou o ambiente que isso acontece é um ambiente que os princípios dão um sustento e dão um significado, e acontece pelo relacionamento da honra. Ontem nós explicamos, quem veio, se você puder ir lá no Face da igreja e assistir de novo, assiste, nós explicamos sobre princípios, aquilo que rege, que governa, que também tem características muito individuais em cada indivíduo. E ele é influenciado, e os seus princípios, que são ativados pela sua consciência, são construídos pelo ambiente, pela atmosfera, pelo meio que ele cresceu. Então, a pessoa vem de uma formação, de uma criação, vem do mundo, vem de um ambiente, com princípios em que naturalmente a sua consciência é acionada conforme o seu querer, muito pessoal, muito individual, enfim. Ele vem para a igreja e ele vem para o mundo de Deus, ele é confrontado pelos princípios de Deus. Então, isso cria um conflito, isso cria um choque. A pessoa vem e começa a descobrir os princípios que Deus estabelece por sua palavra. E um dos mais vitais é o princípio da honra. O que é honrar? Honra, guardar, proteger, ter em autoestima, autoconsideração, velar, aplaudir. É um reconhecimento. Tudo o contrário é desonra. Não reconhecer, não aplaudir, não guardar, não proteger e assim por diante. Muitas pessoas sofrem com a quebra desse princípio, que é justamente a quebra da honra que se baseia nos relacionamentos. Quando Deus diz assim, eu quero que você me honre, eu preciso, eu espero que você me honre, que você me responda com honra. O que o Senhor está dizendo? Como que você vai honrar a Deus? De uma forma bem simples. Se você não vê, se você não pode tocar, se você não pode tocar, se você não pode, enfim, como você vai honrar? Deus ama pessoas. Deus ama gente. Deus é apaixonado por gente. Se você quer honrar a Deus, você precisa honrar as pessoas. Aqui que está o grande segredo. E isso vai muito além do que dar presentes, ofertas ou algumas sementes generosas, seja qual for o valor que isso tenha. Isso vai muito mais. Uma coisa simples, uma coisa bem simples. John Bevere escreve um livro muito interessante, é um livro antigo, que ele fala sobre debaixo das suas asas. E ele fala sobre autoridade. E é uma coisa interessante, sabe quando você lê um livro e você diz assim, meu Deus do céu, é um espelho, eu me identifico com isso. É como se a pessoa contasse a sua história, sem nunca... Muito das experiências que ele narra ali, eu vivi ministerialmente. Então eu sou relativamente novo, eu tenho 43 anos, mas tudo na minha vida começou muito cedo, muito cedo. Eu estou servindo a igreja desde os meus 6 anos de idade. Comecei tocando na banda da Assembleia de Deus, na época que pegava no tranco. Alguém aqui tem essa idade ou não? O que é pegar no tranco? Pum, pum, rapaz, você não tem ideia do que é isso. Aí foi evoluindo, aí veio o regente, aí veio o maestro, depois veio a orquestra, e foi migrando, e eu era o pregador da banda. Então, quando a gente ia tocar em algum lugar, visitar algum congresso, faltava o pregador. Não, tem um rapaz ali na banda que tem uma boa palavra. Então, foi ali. Ali eu fui dando aula de escola dominical para os adolescentes, depois para os jovens, comecei a pregar muito cedo. E é bem curioso isso.
E sempre muito, por causa da juventude, o que é natural, então sempre muito disposto e tal e tal. E quando eu faço uma coisa, eu vou atropelando mesmo, porque é um trator, porque eu amo e acredito, e vamos fazer. E eu sou tão curioso que na igreja de tudo eu faço um pouco. Eu toco teclado, eu faço louvor, eu toco violão, eu toco baixo, eu toco a bateria, eu prego se precisar, eu cuido do som, eu cuido da projeção. Então, o pessoal fica assustado, porque quando eu peço para você fazer alguma coisa, não é porque eu não sei fazer, porque eu estou te dando uma oportunidade. Porque se você não fizer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque é assim que eu fui formado. A minha escola foi muito rígida. E esse negócio de corpo mole não tem corpo mole. Só que isso, normalmente, havia circunstâncias em que eu atropelava algumas coisas, porque eu era muito novo. A juventude tem isso de muita vontade de fazer. E com o passar do tempo, eu fui tendo lições assim muito preciosas. E tive uma lição lá no Brasil, muito forte para a minha vida, porque o meu sonho era, na igreja onde eu estava há muitos anos, implantar os pequenos grupos, a atividade de células, na igreja onde eu estava há mais de 15 anos. Mas a mente do meu líder não conseguia alcançar isso. Porque a transição de uma igreja normal, tradicional, em um ambiente que não tem o hábito do discipulado individual, é muito difícil. Uma igreja que não nasce no sistema celular, no sistema de pequenos grupos, ela tem muita dificuldade para ser transicionada. Uma transição leva, em média, mais ou menos de 5 a 7 anos para começar a se consolidar. E algumas pessoas se perdem no meio do caminho, porque elas acham uma ideia tão interessante. Aí o pastor chega um dia na igreja e diz: vamos mudar tudo isso aqui, hoje a gente é uma igreja celular de pequeno grupo. Em pouco tempo a igreja está destruída, porque não há vida suficiente para assimilar isso, porque isso é um corpo que respira junto, e o nível de individualidade e de desonra é muito grande, é muito presente dentro da igreja. Então aqueles que são mais cautelosos, você continua com a sua estrutura conhecida e confortável, e ajusta uma transição que é muito difícil, porque todos os que hoje respondem de uma forma gigante, praticamente, quando transicionaram a igreja, perderam quase toda ela de uma vez só. Então é muito difícil. Mas eu tinha um projeto, eu tinha um sonho, eu precisava fazer. E fui, e pesquisei, e estudei, e viajei, e fiz encontros, e fiz isso, e fiz aquilo. E fui aonde estava o movimento, aonde estava a onda, a vibe do negócio. E peguei materiais, e peguei livros, e peguei apostilas, e escrevi, e anotei. E cheguei para o pastor: pastor, isso aqui é o caminho. A igreja vai explodir, vai virar um negócio de ponta-cabeça, não vai caber gente nesse lugar. Vai ser uma coisa de tudo. Eu era co-pastor, um dos copastores da igreja. A igreja tinha uma expressão boa, sem muita dinâmica. Eu falei: não, eu preciso fazer isso. E montei o projeto, e preparei as apostilas, e fiz as coisas, e conversei com ele no gabinete, expliquei para ele como que seria isso lá no Brasil. E pastor, e tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim. Um dia ele não me falou nada, mas ele chegou numa reunião de obreiros, sem me falar nada, e disse assim: irmãos, aquele projeto de células e pequenos grupos que nós havíamos comentado, nós encerramos ele aqui agora. Não existe mais. Não é essa a nossa direção. Não é nossa visão. Nossa visão é outra e não falamos mais nisso. Eu lá no meio, todo nervoso, levantei a mão e disse: pastor, desculpa, preciso falar. Ele me ouviu e disse: pastor, nós conversamos. E ele dizia assim: não vamos fazer. Pastor, mas nós vamos perder, não vamos fazer. Eu não acredito, não. E eu insisti, disse: não vamos fazer. E sentei, calado, nervoso. Eu disse: meu Deus do céu, agora vai. E saí de casa nervoso e atribulado, aquele negócio. Fui para casa. Quando eu entrei em casa, minha esposa olhou e disse assim: o que está acontecendo? Aquilo é o doido. Perdeu o juízo. Um projeto desse, quem é que não quer um projeto desse? Eu ainda tenho força, eu posso fazer. Onde já se viu que falta de noção? Aí minha esposa olhou e disse: pelo visto Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Aí eu disse: me deixa em paz.
De madrugada levantei para oração, brigando com Deus, que se existe uma coisa estúpida que muita gente faz, é orar dizendo para Deus como Ele tem que fazer. Eu vou orar aqui agora e vou ensinar o Senhor o que é ser Deus. Deus faz, Deus tem, Deus pode, Deus não. Isso é uma graça, cara. Tem gente que ora tentando dizer para Deus como é ser Deus. E Ele é Deus, e acabou. Não funciona assim. Aí, ok. E eu estou de madrugada lutando na minha alma, meu coração apertado. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não é possível, é muito difícil, Espírito Santo. Dentro do quarto eu ouvi a voz de Deus. O Espírito Santo fala no meu coração e diz assim: o que você está fazendo? E eu respondia, pastor, estou fazendo a sua obra. E o Espírito Santo dizia: você tem certeza disso? Sim, Senhor, mas eu estou fazendo a sua obra. Se você está fazendo a minha obra ou a sua obra? Ecoou, a minha ou a sua obra? Eu disse: Senhor, mas eu te coloquei do lado daquele homem para servi-lo como ele é, com o que ele pensa, com o que ele acredita. A minha casa não tem duas visões. Ela tem uma visão que eu dou ao homem segundo a minha vontade. E você só está do lado dele para servir o que ele acredita. Porque não importa o seu projeto ganhar 2.000, 3.000, você não vai ser honrado, você não vai ser coroado, você não vai ser reconhecido pelo quanto você fez, mas pelo quanto você foi fiel a Ele. Você não vai ser avaliado pelo quanto você produziu, mas por tudo que você foi fiel, pelo quanto você foi teve atitude de honra e de lealdade a Ele. Aquilo ecoou dentro de mim dizendo: meu Deus, então é para um tempo. E o Espírito Santo falou comigo assim: honra não é você fazer o que quer a qualquer custo. É você se submeter a um governo, é submeter a uma autoridade que o Senhor estabelece. Ainda que você tenha milhões de projetos, mas você vai ser julgado, essa é a palavra que eu ouvi, pelo que você foi em relação a Ele, não pelo que você fez de bom. Aí me levantei, falei: Deus está falando comigo. E eu já tinha preparado mais ou menos uma equipe de uns 40. Aí quando eu estou saindo do quarto, o Espírito Santo brada dentro do quarto: ei, só mais uma coisa. Eu disse: ô Espírito Santo, fala comigo. Como é que você vai passar a notícia para os 40? Que o projeto acabou. E no meu coração, novo, né, moleque novo, hoje é diferente, né? Aí eu vou chegar e vou dizer assim: ó, seguinte, o pastor arrebentou com tudo. O pastor mandou parar, está tudo arrebentado, esquece isso aí, e que ele seja o responsável por isso, porque a partir de agora a gente não faz mais nada. E o Espírito Santo: é assim que você vai falar? Tá bom, é diferente, Espírito Santo. Aí fizemos uma reunião, reuni todos os 40 líderes e disse assim: queridos, graças a Deus, Deus nos deu um livramento. Deus usou o nosso pastor e nos livrou de um laço. Quase que a gente embarca numa furada, mas o Espírito Santo disse ao pastor que não é esse o caminho e vamos esperar a nova ordem. Sabe o que eles disseram? Ainda bem que temos um pastor que sabe o tempo das coisas. Por quê? Porque estava em mim conectar a honra ao altar e ao pastor da igreja. Coisa simples, detalhes. A desonra por não celebrar, por não reconhecer, por não honrar, por não obedecer, ela se dá em mínimos detalhes. Veja que coisa interessante. Pega aí a apostila. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 4. Olha que coisa curiosa. Deixa eu fazer uma conexão dentro da harmonia dos evangelhos. O Senhor, a honra que nós devemos cumprir, ela se baseia na nossa fidelidade e na resposta fiel que nós damos nos nossos relacionamentos.
Quebramos o princípio quando nós quebramos, através dos nossos relacionamentos, a honra, o respeito, a resposta devida, o reconhecimento, a proteção e assim por diante. Jesus, Lucas capítulo 4, lá a partir do versículo 1, resumindo, Jesus, ele está agora sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser tentado por Satanás. Ele está em jejum. Então vamos lá, eu vou fazer uma leitura um pouquinho cadenciada, vou aplicando de forma rápida, mais clara, bem simples. Na dúvida, volta lá na fanpage da igreja depois e assiste de novo, ou no canal do YouTube da igreja também. Vamos lá, Lucas capítulo 4. E Jesus, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ok? Versículo 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Uma observação simples aqui, perceba, se você ler o registro de Mateus, por exemplo, também no capítulo 4, você tem a impressão que o diabo o tenta no final dos dias do deserto. Não, ele é tentado todo dia. Todos os dias Jesus está sendo tentado pelo diabo. Significa o seguinte, que o diabo não tem pressa, pode levar um dia, 30 dias, 40 dias, pode levar 50 anos. No momento em que ele encontrar uma porta, uma brecha, esse era o segredo de Neemias. Quando Neemias está reformando os muros, a Bíblia diz que ele está focado nas brechas. Faz sentido isso? Se as portas estavam queimadas a fogo, ele não foca as portas, ele foca as brechas, porque ele sabe que o perigo não era as portas. O diabo não tem coragem de encarar a porta que é Cristo na nossa vida. Ele sempre vai tentar acesso pelas brechas na nossa vida. Então a porta não esquenta a cabeça, é Cristo, mas as brechas, fecha elas. Então, de forma bem simples, a aplicação do texto. Vale um aplauso a Jesus? Vale, porque senão não dá tempo, ok? Veja lá. 40 dias ele foi tentar, todos os dias. No último dia, ele tem fome. E o diabo entra pelo processo do pão. A porta que se abre pelo processo do pão. Uma observação bem, para fazer essa conexão, olha o verso de número 13 agora. Olha o verso de número 13 do capítulo 4. Eu vou passar todo o texto, mas olha o 13. E acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, ok? Acabou o diabo toda a tentação e ausentou-se dele por algum tempo, porque a tentação não dura muito, mas também não acaba nunca. Pegaram? A tentação não dura muito tempo, é frações de segundo, seja qual for o nível dela, ela não dura muito. Uma resistência suficiente é o suficiente para acabar, mas pode vir amanhã de novo, por algum tempo. Então ela não dura muito tempo, mas também não acaba nunca. É interessante que o processo da tentação de Jesus, ele está sozinho, sem uma companhia de discípulos ou mais alguém, ele, o Espírito Santo e o diabo. Por que o texto está registrado aqui? No mínimo, como um bom líder, ele deve ter se assentado com os seus discípulos e dizer assim, para dizer a eles o seguinte: deixa eu contar uma história do dia em que Satanás me tentou, do dia em que Satanás me confrontou. No dia em que Satanás... Quer dizer, deixa eu mostrar a minha humanidade, viu? Isso aqui é um padrão de como romper sobre as tentações. Jesus, versículo de número 2, voltando lá. Vamos lá. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Versículo 3. O diabo diz: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. O pior é que a cabeça fica a 2.000 por hora. Uma coisa é muito mais fácil você resolver por si mesmo do que você se sujeitar a um governo, se sujeitar à autoridade. Então, o diabo, por vezes, produz a tentação na vida da gente para dizer assim, ó, resolve você. E ele dá uma situação como se você pode resolver isso e sair dessa. Só que estava em processo um propósito muito maior. Havia uma ação de autoridade. É uma coisa interessante. Isso aqui nos arremete a Adão. Quando no livro do Gênesis, capítulo 3, ele está escondido, ok? E o Senhor aparece no jardim dizendo, aonde você está? E ele ele diz assim, eu estou aqui nu, estou escondido, mas já estou resolvendo. Eu colhi aqui algumas folhas e eu vou resolver isso aqui.
E Deus disse assim: quem disse que é você que resolve sua vida? Você é obra minha. Está com problema? Vem nu, mas quem te cobre sou eu. Não fica escondido atrás de folha. Isso é muito legal. Deixa que eu resolvo por mim mesmo. Pode estar caído. Vem caído que ele te cobre. Vem caído que ele te esconde. Agora não vem resolvendo. Esse é o problema de muita gente na igreja. Ele está resolvendo sozinho. Não, eu vou pegar uma folhinha aqui, vou me cobrir aqui, vou me cobrir. Deixa que eu resolvo. Fica tranquilo, eu dou um jeitinho, é só uma questão de tempo. Eu coloco tudo em ordem. E é um Adão escondido no jardim, tentando se tapar com folha de figueira, dizendo: não, eu estou resolvendo. Não, se preocupa não que eu estou resolvendo. Vem para cá, nu, que eu quero te ver. O paralítico do tanque, ele pega a cama, coloca na cabeça, nos ombros. E Jesus diz: se alguém te perguntar, para alguns ele diz: não fala nada para ninguém. Mas se alguém te perguntar, perguntavam para ele: quem te mandou colocar essa cama na cabeça? Ele dizia: Jesus disse: toma a cama, levanta e anda. Quando você vem nu, e ele te cobre, e ele te cura, e ele te restaura, você sai por aí, alguém diz assim: quem disse que você pode voltar a dar glória a Deus? Quem disse que você pode dizer aleluia? Quem disse que você pode? E aí você responde como o paralítico: aquele que me disse, toma essa cama e anda, me ordenou a continuar adorando, me ordenou a continuar exaltando. Diga graças a Deus por isso. Bom, tá tudo, é mais fácil você decidir. A tentação, Satanás, o bicho é desgraçado. Ei, vamos resolver isso aí? Não, resolve aí. Jesus sabia que havia um governo de autoridade sobre ele. Não, cara, eu não resolvo isso aqui não. Eu estou indo em direção a um propósito maior. Não. O diabo, o bicho é desgraçado. Ele diz o seguinte: você acha que vale a pena continuar ajudando essa gente? Os caras não vão seguir esse caminho não, brother. Jejum, renúncia, a morte do eu, exposição. Ninguém vai seguir esse caminho não, tu é o único que está sozinho aí. É tão claro isso, que eu vou te dar uma ideia. Pega um pedaço de pedra, transforma em pão, que é isso que eles querem. Eles querem chegar aqui sem sacrifício algum, e sair da reunião com um pedaço de pedra, pensando que é pão. Porque eles não vão lutar por coisas maiores. Eles vão se contentar com um pedaço de pedra. Sê tu o exemplo e acaba isso, porque eles não serão gente de sacrifício. E o Senhor diz assim: nem só de pão. Ele está dizendo: o meu povo não vai caminhar. Oh meu Deus, ninguém me honrou, ninguém nunca me deu um certificadozinho de tudo que eu fiz para a igreja. Ninguém colocou minha foto em quadro nenhum. Tem gente que vive de pedaço de pedra com gosto de pão para se sentir útil, para se achar que é signo. Para, o meu povo não vai andar remoendo ou mastigando pedra. O meu povo vai caminhar debaixo de uma palavra. Nem só de pão viverá esse homem, mas de toda a palavra. Jesus está dizendo: há um governo sobre mim. Eu vou aceitar esse governo sobre mim. Quando é que eu e você somos tentados? Quando o diabo nos acha. Quando é que ele nos acha? Quando Deus nos dá a visibilidade. Ele passa o Antigo Testamento inteiro procurando a Jesus. Até o dia em que ele desce ao batismo e o Senhor brada dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo dá uma olhada e diz: oh, eu só preciso de uma segunda evidência. Ainda não estou 100% crente de que esse é ele. Quando Satanás vê o deserto, o reino de Deus não é, o reino de Deus é espiritual, gente. Essa mania ridícula de tratar a igreja como coisa natural. A igreja não é natural, a igreja é espiritual. Carnais não discernem coisas espirituais, somente espirituais discernem coisas espirituais. A samaritana do tanque teve uma grande lição com Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João. Deus é espírito, não ser espiritual é negar a existência e negar a natureza de Deus. Não ser espiritual, não comungar de coisas espirituais, é negar a natureza de Deus. Oh meu Deus do céu,
O reino está em movimento, ele não é estático. O diabo está ao derredor, em constante movimentação. O diabo, mais do que ninguém, sabe da movimentação do reino. Quando ele vê Jesus no deserto, ele diz assim: pelo tamanho do deserto, não é pessoa qualquer. Pelo tamanho da prova que está passando, depois do enchimento que recebeu e depois da declaração que recebeu, o tamanho do deserto só me diz uma coisa: vai ali alguém muito especial para Deus. Você não está entendendo? Quando você está passando por uma prova, e à medida que ela vai se prolongando, o Senhor está de olho em você, porque todo mundo está de olho em você, dizendo: não vai aguentar, vai desistir e tal. Mas Deus também está de olho, dizendo: vai, porque é a minha imagem, é a minha semelhança, é a minha criação, está cheio da minha autoridade. E o diabo te cerca, porque ele sabe, à medida dessa prova, ele diz: tem alguém especial nesse deserto, porque senão não teria tamanho investimento de prova. A tentação vem exatamente para isso, para a gente aceitar o mínimo. A tentação vem para dizer: quer saber uma coisa? Para de lutar por coisas mais excelentes. Fica por aí mesmo e vai embora. Pega essa pedra e vai para casa. Você não aguenta coisas mais excelentes. Nós vamos mais longe. Satanás está enganado. Ele não sabe. Nós vamos mais longe. Segundo, vai desenvolvendo. Vamos lá? Versículo 4. E é tanta, os insights. Vai lá. Versículo 3. Se tu és filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Versículo 4, você tem a opção de fazer por você mesmo ou se submeter à autoridade. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele deu uma coisinha de leve, dizendo assim: cara, já está registrado isso aqui, brother. Você sempre chega atrasado, do Satanás. Já está registrado, cara, não vai virar. Eu estou debaixo de um propósito. Enfim, vamos lá, versículo 5. E o diabo, levando-o em alto monte, mostrou-lhe num momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E é interessante, nesse instante aqui, nesse momento, ele está desafiando a Jesus sobre a promessa do rei, ou da coroa, ou do trono, ou do cetro que permanece para sempre, o trono que nunca será abalado. Ele está dizendo: não tem uma promessa sobre a sua vida que tu vais reinar com poder e autoridade? Pois bem, então vamos fazer o seguinte: eu vou antecipar isso, eu vou acelerar esse processo. Eu te faço rei, eu te dou coroa, eu te dou trono, eu te dou tudo. Está vendo isso aqui? Ó? Tudo isso aqui me foi dado. A queda do homem, o homem em pecado, dá poder e autoridade, domínio ao diabo. Tudo isso me foi dado. Você me prostra e eu te dou. Eu gosto da ordem de Mateus, porque na ordem de Mateus, esse instante aqui está no final. Antes disso aqui, se precipita daqui da ordem aos anjos. Mas não tem problema. Aqui ele questiona sobre: eu te faço ou eu te dou autoridade. Na versão de Mateus é aqui que ele encerra dizendo: somente a Deus adorará, somente a Deus servirá, somente a Ele teremos aliança, porque a tentação vem para a quebra de aliança. A tentação vem para nos tirar do foco, para desprezar o propósito, para quebrar a aliança. E ele deixa bem claro, dizendo: não vai funcionar. E a resposta que ele dá a Satanás é uma só: vai. Na versão de Lucas, ela está na ordem invertida, o que não muda. Porque na ordem invertida, ele quer confundir a Jesus, dizendo: você tem privilégios. Então é só você tentar um suicídio, uma precipitação, algo irresponsável, que Deus é obrigado a consertar, que Ele manda anjos para consertar. E aí o Senhor Jesus estabelece algo muito claro, dizendo: rapaz, você não está entendendo. Eu não posso tentar provocar o propósito, a vontade de Deus. Eu não posso ir na contramão. Eu não posso achar. Jesus está dizendo algo simples: ninguém vai além do propósito. E todo indivíduo fora do propósito de Deus, Deus não ouve. Deus não atende ninguém fora do propósito. Deus não atende ninguém fora da vontade. Disse Deus a Josué, Josué capítulo 1, Josué: Moisés meu servo é morto. Como fui com ele, eu vou ser contigo. Aonde pisar a planta do seu pé, vou ser contigo como fui com ele. Vou te dar, a extensão também vai permanecer a você. Ele
enche Josué de uma série de expectativas. Aí vem os porém de Deus. Porém, tenha bom ânimo. Mantenha-se sempre motivado. Mantenha-se sempre ativo. Mantenha-se sempre em movimento. Não se desvie para a direita. Não se desvie para a esquerda. E jamais deixe de guardar minha palavra. Porque senão você não vai a lugar nenhum. A unção de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus não vai para quem está fora. Não vai. Oh meu Deus. Aleluia. Ele quer confundir e quer dizer, dá ordem. Não é assim, rapaz, que eu saio por aí responsavelmente, que Deus cuide de mim. Deus não vai cuidar de quem está fora de propósito. Não vai. Deus só atende a propósito. Quando Deus olha para a gente, Ele procura o propósito. Fora dele, acabou. Não tem codificação, não tem código, não tem linguagem, não tem como sinalizar. Ele não te vê fora de propósito. Satanás recebe de uma vez só. Aqui na versão de Lucas, versículo 8, Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E é interessante que, na versão de Mateus, quando ele expulsa Satanás, nas duas primeiras perguntas há uma interação. Vamos pegar esse pão e dar gosto, vamos pegar essa pedra e dar gosto de pão? Não vou, tem uma palavra maior sobre mim. Vamos dar ordem aos anjos a seu respeito? Pula daqui que eles te salvam. Não é assim que funciona. Fora do propósito, não tem anjo que me acuda. Então faz o seguinte, eu vou te fazer rei. Eu vou te coroar. Eu vou te estabelecer. Deixa que eu faço. Você não precisa enfrentar a cruz e nada do que está por vir. É interessante que nos dois primeiros pontos há um diálogo. Mas no terceiro, Jesus encerra a conversa dizendo, sai daqui. Não tem conversa, não tem diálogo, porque quebra de princípio, quebra de propósito, quebra de contrato, quebra de aliança, não tem conversa. Sai daqui, Satanás, agora. A versão de Mateus diz, imediatamente, anjos vieram e o serviram. Porque isso é a parte triste. Gente que se contenta com pedra, com gosto de pão, enquanto poderiam estar sendo servidos por anjos do propósito de Deus. Na versão de Lucas, versículo 13. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Jesus faz como eu e você. Quando recebemos uma graça de Deus, vamos aonde? A igreja testificar. Versículo de número 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, ele vai na igreja que ele cresceu. A igreja dele, da comunidade dele, dos amigos dele. A gente quer contar para os amigos. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 17, foi-lhe dado o livro. Ele não toma, como alguns companheiros às vezes animados dizem, tomado o livro do profeta. Ele não tomou. Segundo o costume, ele espera de forma ordeira a oportunidade para falar. Há quem diga que o oficial desse dia era Jairo. Há quem diga que era Jairo. Eu acabo concordando na relação tumultuada ou turbulenta que ele tem com Jesus lá na frente, quando ele chega em casa e encontra a filha morrendo. Ele olha para a menina e tem uma memória. Qual é a memória? Jesus está aqui dentro desse culto. Por isso que um culto vale a pena, gente. Vale a pena vir à igreja. Ele ouve. Não, se você... Cara, isso é muito legal. Se a gente, homem, mulher, humanos, pela graça de Deus, que é só pela graça, a gente consegue ler um texto na Bíblia e de repente vem uma luz. Oh, entendi isso de uma forma diferente. As pessoas ouvem e dizem assim, poxa, que palavra legal, hein? Você faz ideia o que era ouvir o verbo falando dele mesmo? Oh, cara, esse culto foi muito doido. O verbo falando do próprio verbo. Quero falar de mim. Não, no sentido de... E ele dá uma notícia, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para libertar, pôr em liberdade
para curar. E isso calou na mente e no coração de Jairo. Eu passo a crer, quando ele está dentro de casa e ele recebe a notícia, a menina está morrendo, dentro dele dizia assim, ó, posso curar, posso curar, posso curar. E ele diz assim, aguenta as pontas que eu sei quem pode resolver isso aí. Eu fui num culto lá, conheci alguém que pode fazer isso aí. A aproximação dele com Jesus foi complicada, porque a multidão o cercava. Lembra que ele está chegando e a mulher do fluxo de sangue está quase chegando lá? Está dentro dessa harmonia. Marcos capítulo 5 pode te ajudar a entender melhor. Ela está quase lá, de forma ilegal, mas está lá, quase lá, tentando provocar. Já falamos, né? Ok. De repente ele... O senhor já pregou na minha igreja, está lembrado? O senhor passou lá, tal, na sua itinerância, pá. A mulher, aí Jesus, ele chama a atenção e ela diz, Senhor, ele diz, Senhor, é a filha que eu tenho, é tudo o que eu tenho, o Senhor está morrendo. Senhor, fica tranquilo, eu vou contigo para casa. Quando se empenham, você consegue chamar o 911 e dizer assim, ó, corre que está morrendo, e o cara diz assim, cara, estou no caminho, mas vou no Dunkin' Donuts pegar um cafezinho, já chego na sua casa. Você morre junto com a pessoa. Quando ele pensa que Jesus vai, a mulher do fluxo de sangue, pá, toca em Jesus. Ele disse, brother, vai demorar um pouquinho. Está morrendo lá, né? Então não tem desespero. Jairo sabia que a relação era tumultuada. Por quê? Porque quando Jesus termina o discurso, tentam precipitar a Jesus, lançando de um abismo. A gente vai chegar ali. Ele concorda com isso. Então olhar para Jesus e dizer, eu tentei lhe empurrar de um abismo, é difícil. E às vezes você precisa de uma filha morrendo dentro de casa para você chegar a uma autoridade e dizer, eu preciso falar com você agora. Porque eu tenho uma filha morrendo dentro de casa. São níveis extremos, mas o Senhor está trabalhando. Vamos lá? Versículo de número 16. Ele está em Nazaré, na igreja que ele cresceu. Versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, encontrou a passagem que falava, o Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 18. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao ministro. Então ele não tirou de ninguém, não empurrou para ninguém. Assentou-se, aí ele provoca uma confusão. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele diz assim, ó, hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. E os caras diziam, como é que se cumpre nos nossos ouvidos e eu posso ver? Porque a fé vem pelo ouvir. Jesus está dizendo, aqueles que ouviram, cumprem-se. Porque se você ouviu, você vai me ver como rei, assentado em poder, autoridade e domínio. Alguém aí, diga graças a Deus. Oh, não deu para pegar, não dá para explicar. Vamos embora. Versículo 20, versículo 21, versículo 22. Todos davam testemunho, estavam maravilhados. Havia uma graça nas suas palavras. Diziam, não é o filho de José. Versículo 23, 24, 25, 26 e 27, a indignação de Jesus, porque ele via o espírito de desonra, havia uma zombaria. O espírito de desonra. A expressão de Marcos, quando menciona a respeito, diz que ele se ausenta. Você não vê Jesus com demonstração emocionais extremas, como por exemplo, e dando ele gargalhadas, ou chorando em desespero. Não. Alegrou-se profundamente. Entristeceu-se no seu espírito. Uma descrição, personalidade talvez, comportamento, enfim, mas seja o que for. Entristecido, ele olha para o povo e diz, estou saindo daqui. E não pôde fazer ali coisas maravilhosas. Curou alguns, calo de pé, bico de papagaio, esticou mão, encurtou mão, eu tenho uma birra desse negócio. Ok? Vamos lá, estica a perna, puxa para lá, faz aqui, pelo amor de Deus, cara. Com respeito a quem pratica, mas eu não sou muito das práticas. Ok, vamos lá. Rapaz, eu sofri demais durante muitos anos. As pessoas ligavam em casa para minha esposa e diziam assim, queremos uma agenda com o pastor Benhur. Aí minha esposa, temos uma data. Qual é a data do irmão? Tal data. Tá, mas tem alguma coisa interessante quando o pastor Benhur prega?
Aí a minha esposa, tadinha, simples, dizia, como exatamente o quê? Revela a placa de carro, CPF, dente de ouro, estica a perna, porque a gente quer uma coisa bem, bem poderosa. E minha esposa, na gentileza, mas muito esperta, ela dizia assim, ô irmão, meu marido é um pregador do evangelho. E o cara do outro lado dizia, ah, só, né? Quantos deles temos por aqui hoje? Eu continuo aqui, né? Quantos temos por aqui? Irmão, você não tem ideia de um cara doido por milagres, como é esse coração aqui. Já vivi coisas lindas, mas não importa qual é o caminho que você tem a Jesus. Pode ser um milagre, uma transformação, não tem problema. Não importa se você vem pela cura do câncer, pela libertação da cocaína, seja o que for, homossexualismo, lesbianismo, não importa o caminho que você chega, você só continua com ele pela palavra. E não adianta olhar para ele e dizer, ah Senhor, cadê aquele sinal? Eu não darei sinal a esta geração. Tanto é que a mensagem dele é verbal, ele diz, quem ouviu, me veja. Por que ele não vai na sinagoga dizendo, cegos, vejam? Não, ele falou para que pudessem ver. Veja, e era um tempo muito difícil, olha isso. Jesus percebe o tumulto, o coração está fechado. Como quem diz assim, dá-nos um sinal. É aqui que entra o desconecto da Bíblia, lembra? De repente ele muda o discurso, ele olha para a congregação, versículos 24, 25, 26 e 27, e ele diz assim, estou pensando algo aqui comigo. Versículo 25 de Lucas capítulo 4. O que o senhor está pensando, Jesus? Percebe que o discurso não tem uma ligação, poxa, né? Ele diz no versículo 24, o profeta não é bem recebido na sua pátria. E de repente ele muda o discurso dizendo, eu estou olhando para vocês aqui, estou lembrando de Elias. E estou lembrando de muita fome, de muita seca. Muita gente passou fome naqueles dias, mas eu lembro de uma viúva. A de Serepta de Sidom. É o que eu me lembro. Mas pensando melhor, me lembro também de Eliseu. E me lembro de um tempo tenebroso. Eu me lembro de lepra, feridas expostas, exclusão. Mas não me lembro de muito leproso, não. Eu me lembro de Naamã, o general. E ele encerra. É só o que eu lembro. Aquela sinagoga fica desesperada. Pega! E tá! Que discurso é esse? Veja que a memória, a mente de Jesus, ela está bem conecta. Pastor Saulo, o senhor que está no telão aí, vai me acompanhando enquanto eu vou raciocinando. O senhor tem liberdade de ir jogando os versículos por onde eu estou passando, porque eu não estou citando para a gente ganhar tempo. Que daí se o pessoal ler, eles vão ver que está dentro da parada aí, ok? Aí Jesus diz, não, estou pensando aqui. O que ele está falando? Veja que a mente de Jesus, ela não está aleatória. Ela não está dizendo assim, estou lembrando de Noé, mas me lembro também de Ezequiel. Me passa a cabeça Jonas, mas vem um pouquinho de Zacarias. A voz de Abacuque grita aqui, mas parece que Jonas também ganha. Não, ele faz uma conexão. Ele pega Elias, Eliseu, sucessão, continuidade. Ele pega vinho velho, vinho novo, está tudo ali. Só que ele encerra o processo de memória. Porque pela lógica, é igual você falar assim, Abraão, Isaac, e acabou. Não, cara, você tem que botar o Jacó. Não dá para você tirar o cara fora. Abraão, Isaac e Jacó. Pedro, Tiago e Barnabé, tá ruim. Pedro, Tiago e Timóteo, não, tá ruim. Pedro, Tiago, não. E João, cara, tem que botar o João ali. Esse é o registro. Ele diz assim, Elias, Eliseu, falta um. Quem falta? Geazi. Que dentro do princípio da sucessão era o caminho. Porém, segunda epístola de Reis, capítulo 5, ele tem um problema. A desonra. A quebra de princípio, ele perde o foco. E o profeta olha para ele dizendo assim, e ele vem com aquela cara lavada, depois que Naamã está limpo, quanto custa? Custa nada, peraí, vou levar a terra de Samaria, onde eu for, vou fazer culto, só o Senhor é Deus, está fechado. E Geazi olha de longe dizendo assim, mas esse velho está caduca, eu não aguento mais dormir em deserto, dormir em caverna, tem que tirar tudo desse cara. E ele vai de longe, Naamã para, está tudo bem com o profeta? Está tudo bem com você? Não, está tudo bem, que apareceu uns caras lá com frio, com fome, coisa pouca, umas jumentas, umas cobertas, umas pratas, um ouro, as coisas. A gente diz lá para eles, o meu Senhor me mandou a ti, mentiroso. Mentiroso. Quem está fora do propósito é mentiroso, descarado.
Ele esconde tudo numa caverna e aparece com a cara lavada diante do homem de Deus, cantando ainda. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E o homem de Deus disse: por onde andavas? Eu, tocando, cantando, pastoreando, ministrando, recepcionando. Porventura não foi contigo o meu coração? Quando fosse a Naamã. Você não entendeu, cara. Era algo mais excelente. E a palavra foi tão pesada que ele diz assim: a partir de agora, enquanto houver geração, haverá geração como a sua, leprosa. Igual a sua. Haverá geração igual à sua, leprosa. Gente que mente, que não dá continuidade, que frustra a visão, que compromete todo o propósito. Vai ser gente igual a você. O Senhor está dizendo: lembro de Elias, lembro de Eliseu, e não quero lembrar de mais ninguém, porque quem me desonra eu esqueço. Mas eu levava a pasta do homem, eu lavava as mãos dele, eu estava do lado dele, Cara, nunca ouvi falar de você, brother. Você fez o quê, com quem, aonde, em que tempo? E assim por diante. Gera um tumulto. Versículo de número 28, capítulo 4 de Lucas: e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, levantando-se, o expulsaram da cidade. Veja, o princípio da honra quebrado, a desonra, faz com que as pessoas tenham atitudes enlouquecidas, espiritualmente depravadas, ensandecidas. Levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Satanás olha de longe e diz: se você tivesse ficado comigo nesse mesmo cume, ninguém ia te jogar daí. Aí Satanás diz, Jesus olha e diz: dá uma olhadinha. E se ausentou do meio deles. Saiu, passou pelo meio. E os caras não veem Jesus, brother. Ele passa pelo meio deles, se retira. A expressão de Marcos diz: e não puderam observar, não notaram que ele saiu. Sabe o que eu acho interessante com relação ao vinho velho e ao vinho novo? Ele nunca vai desprezar o vinho velho, porque ele ama a todos. Só que é inevitável a transição. Mesmo que a gente não queira fazer, a transição de Deus já está sendo feita faz tempo, porque a igreja dele, ela é universal. E Jesus sai e não chama atenção, porque você não é obrigado a ficar onde você não gosta, onde você não quer. Só que quando você sair, faz assim, nem que você passe no meio, mas faz de conta para ninguém notar. Quando eles acordarem, já faz 10 anos e você saiu. Jesus não saiu comprometendo a igreja de Nazaré, dizendo: vou abrir uma Nazaré melhor. Ou vou me usar da sombra de Nazaré para algo melhor. Pelo contrário, ele tinha tanta convicção na proposta dele, que ele pastoreou alguns para revolucionar o mundo, ao ponto de que ele sai daqui e vai para Cafarnaum, e três coisas acontecem em Cafarnaum. Dentro da harmonia dos evangelhos, ele vai para Cafarnaum e encontra a sinagoga de Cafarnaum comprometida espiritualmente, porque endemoniados frequentavam um culto e permaneciam ali tranquilamente. Ele chega lá e já havia um homem, quer dizer que era comum frequentar possuído por demônios. Pecado, erro, engano, manipulação, prostituição, está ali, e permanecer cantando, adorando. Gente, o leproso de Mateus 8, quando ele chega à presença de Jesus e prostrando-se, o adorou. Veja, adorar, atitude de conversão, prestação de culto. Ele usa a expressão Senhor, que era digna só do imperador ou do governador, que significa você faz o que quer, ninguém lhe diz o que fazer, porque você governa. Ele usa a mesma expressão para Jesus, dizendo: você faz o que quer, porque quer, e ninguém lhe diz o que fazer, porque o Senhor governa. Aquilo chama a atenção de Jesus. Condicional: eu sei que tem muita gente para o Senhor atender, mas se quiseres, eu sei que eu não mereço a sua atenção, porque eu estou pela lei e pela condição da religião e da sociedade religiosa completamente excluído. Mas se o Senhor mudar de ideia e olhar para mim, o Senhor vai me tornar limpo. Veja que a lepra não te impede de adorar. Por isso que tem gente que frequenta culto leproso e acha que está valendo. A lepra não te impede de adorar. Quando ele diz assim: eu quero que você fique limpo, mas ficar limpo é melhor.
Olha que coisa doida. Ele está na sinagoga e o cara começa a falar. E Jesus diz: demônios, saem dele. Que temos nós contigo? Shhh, sai dele. Porque Jesus não habita o mesmo espaço onde o diabo está. Não há lugar para Deus e o diabo num lugar só. Ou Deus reina, ou o diabo reina. E não tem conversa. Saiu. Jesus olhou e disse: congregaçãozinha complicada. Eu saio de uma que é me matar, eu vou para outra que acho que está melhor. Os demônios são membros aqui. Bastava ter um pouco de discurso, ter acesso aos livros. Pelo amor de Deus, não é estranho se aquele cara endemoniado já não tivesse pregado naquela sinagoga de Cafarnaum. O quê? Aí vem o mistério de Deus, porque a gente está dentro da harmonia dos evangelhos. Ele olha para Simão e diz assim: cara, me arruma uma casa para eu entrar, que eu não aguento mais sinagogas. E é interessante que houve um momento em que Jesus se estressa tanto que ele, quando menciona a palavra sinagoga, ele começa a fazer uma conexão. A sinagoga deles. Eu estou cansado dessa igreja deles. Eu estou cansado desse governo deles, desse negócio deles, dessa empresa deles. E aí, curiosamente, há um mistério. Como que, por qual caminho e por qual meio retornou para a casa de Jairo a cura daquela geração? Porque nós temos duas gerações. A que está envelhecendo e de forma ilegal, porque ela não tem a capacidade de reconhecer que o seu tempo passou, mas ela precisa ainda provocar o sagrado. Então, de forma ilegal, ela chega por trás, eventos, movimentos, pregadores de fora, congressozinhos, movimentozinhos, fica trazendo gente para provocar o movimento do sagrado, para que Jesus esteja ali dizendo: Deus ainda está com nós, Deus está com nós, Deus está com nós. Jesus para e diz: quem fez isso aqui, cara? Quem acabou de me tocar? Aí a mulher, temendo e tremendo, vai à presença dele, dizendo assim: fui eu. Seguinte, você trabalhou muito, minha filha. Vai em paz. A tua fé te salvou. Fica curada desse teu mal, mas vai. Por quê? Porque Jesus não pode ativar a Talita enquanto não restaurar essa velha de cabeça dura, que ele é um Deus de coisas novas. Só que ele não fica com firulas. Ele diz uma vez só: tua fé te salvou, trabalhaste muito, tu és filha, vai em paz. Que eu vou lá para a Talita restaurar aquela menina, que o teu útero já está sangrando faz tempo, mas o dela está novo, e eu preciso gerar muita gente lá. Só espirituais para entender isso. Só se desenhar. E não adianta, essa movimentação ninguém para. E ele diz: está falado, Jairo, bora para casa que eu tenho que resolver aquele negócio. O que é que trouxe de volta a cura e restituição para dentro da casa de Jairo? A paternidade. O pai diz: vou buscar Jesus. Vou levar para o templo? Não, vou levar para casa. Porque não existe igreja que funcione dentro do templo que não funcione dentro de casa. Igreja que não funciona em casa não funcionará em prédio. Igreja que não funciona em casa não funcionará em templo. Funciona no prédio porque é incrível dentro de casa. Aleluia. Isso é ativado. Isso é muito forte. Veja que coisa. Dentro ainda da harmonia dos evangelhos, porque você tem que pegar os Mateus, Marcos e Lucas. Você pega. O Senhor diz para Simão: arruma uma casa para eu entrar. E ele passa de níveis, templos, prédios e sinagoga, e vai para a casa de Simão. E a sogra estava lá, febril. E alguém diz assim: o senhor precisa ver essa mulher ministrando. O senhor precisa ver essa mulher pregando. O senhor precisa ver isso aqui em atividade, na presença de Deus. Porque as pessoas, elas adoecem no prédio, mas enfermam dentro de casa. Porque é de lá que elas não querem mais sair. É de lá que elas não querem mais vir. Eu não vou a lugar nenhum, eu não piso mais lá, eu não faço mais nada. Mas há uma capacidade, há uma graça, há um milagre, há um poder, há uma unção. E é interessante que não dá muito destaque sobre ela, mas alguém diz: ó, tem uma mulher dentro dessa casa. Eu já fiz visita em que o familiar está doente e as pessoas da casa têm vergonha de mostrar o familiar. Não, hora daqui mesmo, ele não está bem. Ok.
Simão diz: vamos lá para casa. Quando Jesus entra na casa, e falaram para ele a respeito da sogra, que estava enferma. Quem é esse falaram? Quem é esse indivíduo? O Espírito Santo. É tão poderoso você ministrar dentro de uma casa, em caráter discipular, de atenção e cuidado, que você começa a descobrir, o Espírito Santo diz, a habilidade. E ele liberou sobre ela uma palavra, tocando-a, imediatamente ficou de pé. Isso é uma coisa de doido. E começou a servir, a servir, a servir. E começou a servir. Querem comer um pouquinho de água? Fica à vontade, pode entrar, venha mais. E a Bíblia diz, e as cidades circunvizinhas começaram a esvaziar e começaram a vir na direção da casa da mulher. A presença de Deus estava ali, porque no lugar que se foi enfermado, ou no lugar que a infecção se estabeleceu, ali haverá cura. Quando Jesus voltar pelo braço da paternidade, e as pessoas que te viram morrer ali voltarão no mesmo lugar para receber da cura que você recebeu lá. Alguém está entendendo esta palavra? Jesus sai do prédio e diz: eu vou curar dentro de casa. Só que antes dele entrar dentro dessa casa, ele está entrando em Cafarnaum. Harmonia dos Evangelhos, Mateus capítulo 8, versículo 5. Porque você tem que pegar todo momento e fazer uma história só. Aí você consegue entender com os flashbacks, né? O posicionamento prioritário está em Marcos. Mateus e Lucas se baseiam nele, mas com pontos de vista investigativos, principalmente na característica de Lucas. Veja só, Mateus capítulo 8, versículo 5. Dentro da harmonia ainda. Ok? Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Rogar é um pedido com insistência, sem necessariamente ter a certeza que você vai ser atendido. Traduzindo em miúdos, você já tem um não garantido. Não vai funcionar. Ok? E disse: Senhor, pô, os caras da sinagoga, pega ele, precipita, filho de José. Quem é esse carpinteiro? Do que ele está falando? Ele pega um cara que não frequentava o culto, não fazia parte do prédio, não tinha a carteirinha da congregação, mas quando olhou para ele disse: Senhor. Vamos lá comigo? O ministro de louvor lá. Ele diz assim: Senhor. Ele é um centurião. Isso só se dizia ao governador. Isso só se dizia ao centurião, ao governo, ao imperador. Ele diz assim: tu és Senhor, faz o que quer, ninguém lhe diz o que fazer, faz porque o Senhor sabe o que fazer, o que deve ser feito, porque tem que ser feito, por isso tu és Senhor. Jesus disse: uau! Porque princípio de honra não é um princípio denominacional, religioso, institucional, seja lá o que for que você queira considerar. Ele é um princípio universal. Por isso que você encontra muito mais favor de Deus fora daqui. Você, poxa, mas que ímpio abençoado. A questão salvação e eternidade é outra coisa. Agora a honra? O que é isso? Senhor, quero nada para mim não. Versículo 6. Eu tenho um escravo, um criado, está em casa paralítico e perturbado, violentamente atormentado por demônios. Ele não pediu nada. Jesus disse: eu vou lá. Versículo 7. Eu irei e lhe darei saúde. Oh Senhor, tu não estás entendendo. Não, deixa eu te explicar, me perdoa. Não tinha nada a ver. Olha o papo que o centurião tem com Jesus. Versículo 8. Olha o toque na balde dele aqui, ó. Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas se tu dizeres uma palavra e agora, o meu criado há de ser sarado. Deixa eu só se explicar para o senhor entender. Eu sou um homem sob autoridade. E tenho soldados à minha ordem, porque se eu posso obedecer, eu posso comandar. Quem é que comanda se não obedece? Quem é que governa
se não é governado. Deixa eu explicar direitinho para o senhor. Eu estou sob autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E o meu criado, então, tudo que eu peço para fazer, ele faz. Jesus disse, chega. Não, fica quieto, cara. Para de falar. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus. Ele olhou para os discípulos e disse, é disso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. Nunca vi em Israel, em ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, nem em vocês, nunca vi nessa terra uma fé desse tamanho. Eu nunca vi, nem mesmo em Israel, encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Meu Deus, ali haverá pranto e rangido. No dia que Jesus voltar, 3 coisas surpreendentes vão acontecer. Primeiro, como disse Paulo, para que eu salve pelo menos a mim, então eu esmurro meu corpo, para que eu não venha a ser condenado ou reprovado. Já vai ser um grande milagre eu chegar lá, porque a luta todo dia. Segundo, vai ser incrível, uma multidão de gente que achava que já estava lá, não vai passar nem na porta. Terceiro, um monte de gente que a gente nem contava que poderia entrar, vão entrar. Vão entrar. Jesus diz, cara, isso é muito grande. Ele entendeu o manto, porque filhos do reino. E é interessante que as trevas exteriores, ali haverá pranto, trevas exteriores. Gente, é que eu vou falar sobre isso só na segunda-feira, porque amanhã é culto aqui com a igreja. Eu vou trazer uma mensagem, uma palavra para a igreja. Vou falar só sobre isso na segunda-feira. Trevas exteriores não é um inferno, porque se existe uma coisa que é muito presente no inferno, é luz, porque lá tem muito fogo. Trevas exteriores, ranger de dentes, pranto. Ele usa uma outra expressão quando ele diz, para que pague o último ceitil. Isso aqui é a grande tribulação. Por causa do serviço da desonra, do desprezo ao propósito, um monte de gente terá que enfrentar a grande tribulação. Porque o desprezo nos relacionamentos pelo que o sacrifício de Cristo significa, vai lhe render, o desprezo vai nos render a necessidade de pagarmos com a nossa vida a oportunidade de entrarmos no céu. E isso nós vamos falar sobre a negligência ao serviço, que é uma quebra de honra, de princípio, na segunda-feira. Veja como isso é muito forte. O Senhor diz assim, eu nunca vi tanta fé, porque o princípio da honra, quando ele está ativo, isso ativa um nível de fé tão alto, que até as pessoas que fazem parte, até os seus vizinhos começam a ser abençoados, você não sabe por quê. Todas as pessoas que têm acesso à sua vida se transformam. O Senhor Jesus ministrando sobre isso, Mateus capítulo 10, a gente vai encerrar esta noite aqui. Mateus capítulo de número 10. Meu Deus, Jesus, não dói os ossos da gente, irmão? A última vez que eu ministrei o seminário, teve um irmão, terminou a segunda noite, ele veio e me procurou assim, quando é que o senhor vai falar do cego Bartimeu?
Eu falei, por quê? Disse, é mais fácil a gente entender. Ok, vamos lá. Mateus 10, capítulo 10. Jesus falando, eu nem toquei no assunto de caráter discipular. Esse tom de conversa que a gente está tendo é para discípulo. Entendeu? É para discípulo. Isso é um nível muito alto. É a linguagem de Jesus, quando ele os separava à parte. Jesus, por que o senhor não fala para a multidão do mesmo jeito? Não vão pegar, cara. Eles têm ouvido para ouvir, mas não querem ouvir. Têm olhos para ver, mas não estão ouvindo. Podem, sabem que devem, mas não querem. Mas vocês é dado conhecer o reino de Deus. Se ele disse que aqueles que fazem parte do reino correm o risco das trevas exteriores, ele está dizendo, eu estou avisando a vocês, para que vocês não sejam lançados na grande tribulação e depois no inferno. Então a linguagem era diferente para Jesus. E o capítulo 10 é um nível de linguagem muito alto e governo. É no capítulo 10 de Mateus, usando Mateus como base, que ele estabelece seu colégio apostólico definitivamente. Vocês serão portadores de uma visão. Nós precisamos de 3 níveis de atividades na igreja especificamente. Se eu fosse avaliar, seja departamento, grupo, ou seja como você quiser dar o nome. Primeiro, intercessão. Intercessão não é aquele pessoal da toalha esperando o Satanás pegar alguém. Ah, pelo amor de Deus. Não sei o que fizeram com a igreja. A intercessão provoca o céu para abrir os olhos e o entendimento dos profetas. Porém, quando o profeta vê, ele não sabe o que fazer, mas ele diz ao apostólico que determina. Essa é a visão. Esse é o fundamento. Profetas e apóstolos. O profeta, quando vê, ele não sabe o que fazer. Por isso que profeta metido a besta, que quer ver e resolver, se quebra. O profeta viu e quer abrir uma igreja, ele se quebra, não anda, ele não vive. A demanda da unção mata ele. Fica aquela igreja mirrada só de revelação. Esse que eu vejo. Faz a tua parte, vê, entrega ao governo. Deus me mostrou algo aqui. E o governo vai ativar isso, vai pôr em movimento. Isso tem que ser organizado na igreja o mais rápido possível, porque isso é igreja universal. Não pegou, vai ficar para trás. Tem gente que pega no começo e já está lá em cima. Tem gente que pega no meio do caminho, mas tem uma carga e uma sobrecarga. E tem gente que não pega nunca. E o mais interessante, Deus ama todo mundo do mesmo jeito. Só que o desfrute da abundância de dias é muito maior para quem pega mais cedo. Aí, Jesus está falando sobre isso. Ele está garantindo, até o cabelo de vocês eu estou contando. Pega a cruz e me siga. Ele está sendo enfático. As palavras são versículo 40. E quem vos recebe, ele não está dizendo a qualquer um, vocês que foram gerados em mim, por toda a base de intercessão, pela manifestação profética, e agora no colegiado apostólico, protus, que muitas vezes desaparece, mas sustenta uma visão. O apostolado em alguns instantes ganhou muito holofote, muita purpurina. Às vezes ele, por vezes pelo que faz jus, ele desaparece. Não é muito esse negócio, louvado seja eu, glória a mim. E ele diz, quem vos recebe? Vocês. Quem vos recebe? A mim me recebe. E quem me recebe, recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem é eles? Meus apóstolos, consolidados pelo meu discipulado, ativados no meu propósito, alinhados discipularmente, o meu coração, minha mente, minha vontade, minha visão. Aparece gente por aí, cara, não recebe. Aparece cada doido. Você. Quem é teu governo, brother? Quem te pastoreia? Quem você reporta? Não, é eu e Jeová. Porque tem um negócio que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e Ele. Tem pessoas que se consideram a 4ª pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho. Não, meu contato é com o Pai. É o Pai. Leia o versículo ao contrário. Vamos lá, versículo 40. 5 minutos para terminar. Versículo 40. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. Ok.
Se Deus não está, é porque Jesus não está. E o fato de Jesus não estar é porque quem foi recebido com as credenciais dele foi desprezado. O que o versículo 40 está dizendo? Não se pode servir a Deus sem servir um homem, sem servir um governo. E aqui não é gênero, porque Deus pode estabelecer sobre uma mulher. Isso é um governo. Não é o gênero, mas é a posição que Deus estabelece. Escuta isso. Ele está dizendo, se o meu pai não está, é porque eu também não estou ali. A ausência de Deus é a ausência da força da palavra, porque Cristo é o verbo. A ausência de Deus numa casa é medida pela mediocridade das mensagens que se pregam ali. E eu não estou dizendo de complexidade, profundidade teológica, eu não estou dizendo para você descobrir a roda na Bíblia, eu estou dizendo da capacidade de profetizar biblicamente com excelência, e com novo, com renovo, com ousadia, desatando destinos, liberando pessoas, ativando pessoas, alinhando pessoas. Pode ser o feijão com arroz, mas é o melhor já feito em toda a sua história. Eu não estou falando de profundidade, porque Deus está a cada um a sua medida, isso é fé, cada um tem a sua. Nós nos medimos, nós nos movimentamos por fé, nós nos movimentamos por unção, e nós nos movemos por glória. Fé, unção e glória. Fé é dada, fé é uma medida, é dada a cada um conforme a sua medida. Quanto mais da palavra, a sua medida de fé é acrescentada. Não, porque eu vivo pela fé, você tem que no mínimo conhecer a Bíblia. Senão para de falar que você vive pela fé. Porque viver por aí, Deus paga minhas contas e se vira, isso é ser irresponsável. Não é o que você sente, é o que você entende. Ou nós nos movemos pela fé, ou nós nos movemos pela unção. A unção é habilidade, é dado para o serviço, só que ela tem uma demanda. A unção está sujeita à minha e à sua vontade. Se eu quiser fazer, Deus vai fazer. Se eu não fizer, Deus não vai fazer. Se eu quiser cantar, vai ser incrível. Se eu não cantar, Deus não vai fazer nada incrível, porque a unção está sujeita a mim. Deus faz quando eu quero fazer. Deus se move quando eu quero mover. Agora, quando a glória está ativa, é Deus fazendo independente de mim e de você. E em toda a história bíblica e em toda a história da igreja, no mundo, em todos os tempos, Deus nunca fez nada pelo movimento da unção. Deus sempre fez pelo movimento da sua glória. Aonde está a diferença? Aonde está? Agora que vai o glória. Aonde está a diferença? É porque a unção precisa da sua vontade. A manifestação da glória é exclusiva vontade de Deus. Eu quero fazer porque eu quero fazer porque sou Deus, ok? Qual é a diferença? É que a unção é revelada a servos, mas a glória só é dada para filhos. De vocês diz assim: vou ter que assistir de novo no Facebook. Não me compromete, que nem eu sei mais o que eu falei. Estou brincando, isso é muito sério. Jesus está dizendo: se receberem vocês, se reconhecerem vocês, se protegerem vocês, se guardarem vocês, se honrarem, reconhecerem vocês, eu estarei ali. E aonde eu estiver, meu Pai vai estar. Versículo 41. E aí vem os 3 níveis e a gente fecha a segunda, tá? Quem recebe um profeta, nível 1, a honra se mede pelos que estão acima de nós. Reconhecimento da autoridade. O pastor em relação à igreja, o patrão em relação aos funcionários, o governo em qualquer níveis de nação, o presidente, enfim, o reconhecimento de quem Deus estabeleceu. Romanos 13, toda autoridade, toda potestade, seja qual for a sua versão, estabelecida por Deus. Espera aí. O pai em relação aos filhos, o esposo em relação à esposa. Segunda-feira a gente fecha tudo. Aquele que está em cima, o profeta. A palavra profeta aqui, ela também pode ser substituída por visão apostólica, governo apostólico, pastor. O profeta aqui não é o enunciado profético. Esse negócio de ter que te deixar com medo para você acreditar que Deus está me usando. Eu não estou questionando dons, eu acho maravilhoso. Se Deus pudesse me dar, eu gostaria. Mas tudo que Deus me deu foi pregar o evangelho. Mas tem uns caras que tem uns negócios legais. Eles vêm.
Você está entendendo? Mas esse profeta aqui é aquele que consegue. Ele recebe de Deus a capacidade de olhar os textos e entendê-lo. Para cada tempo, a movimentação da igreja universal de Deus. Não é aquele negócio que te assusta. Você chega para a pessoa e diz assim: olha, Deus me mostrou esta noite que vai fazer uma obra na sua vida. Ele não acredita. Quer ver ele acreditar? Bota um efeito. Vi. Vi. Aí ele fala: ó de Deus, você tem que dar um pânico no cara. E ele crê. Cara, eu já preguei 2 horas. É uma atmosfera, claro que a presença de Deus está aqui, mas é uma didática diferente, porque não é quase como uma classe. Já ministrei seminários do povo sair do culto e dizer assim: mas está sem unção, faltou a presença de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, você está entendendo? Veja só, aquele que recebe esse governo, essa autoridade, olha só, vamos lá, 41. Na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Segundo nível, relacionamentos. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Terceiro nível, serviço. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, você em nome de discípulo, você na qualidade. Não confunda isso aqui como dar oferta, água ou ajuda para pregador itinerante ou qualquer que seja. Ele está dizendo: você que está na condição de discípulo, servir. Jesus está dizendo: o serviço é obrigatório para todos aqueles que conhecem Cristo e a cruz. Senhor, tem nível de serviço? Ele disse: eu vou começar por um bem simples. Um copo de água. Porque não há o que não se possa fazer na casa de Deus, no reino de Deus, para servir. Seja um copo de água. Lembra do versículo 8 do capítulo único lá da segunda epístola de João? Pois bem, reconhecer o profeta e reconhecer o justo não comprometeu o galardão. Deixar de servir um copo de água a um pequeno comprometeu o galardão. Por quê? Porque muita gente vai desfrutar da salvação aqui, mas irá para o inferno porque nunca serviu ninguém. Porque a falta de serviço comprometerá o galardão. Então olha como você faz, para que você não trabalhe tanto e no final você venha perder o inteiro galardão. Nós honramos, reconhecendo quem está acima, e tudo isso envolve gente, pessoas, relacionamentos. Honramos as pessoas que estão no nosso nível: esposa, filhos, sócio, amigos, igreja, irmãos, todos os níveis. E honramos servindo os que estão abaixo de nós. Pessoas que vêm, Deus envia. Não, eu sou muito obediente ao meu pastor, ao meu pai, ao meu patrão. Costumo dar algumas esmolas e algumas ajudas. Mas na verdade tem uma pessoa lá na igreja que é melhor ele ficar lá, eu aqui. Eu não consigo nem olhar para ele. Está em desonra, o princípio está quebrado. Não, eu sou amigo de todo mundo, sou gente boa, confio no governo que está no altar. Mas é o seguinte, cada um se vire, cara. Eu achei a igreja, acha você. Princípio quebrado. Murmuração de obra missionária, negligência com as ofertas para poder suprir uma necessidade, levar um copo de água fria, princípio quebrado. Não, eu ajudo todo mundo, sou amigo de todo mundo, mas o pastor para mim falou: cachorro latiu é a mesma coisa, quem manda na minha vida sou eu. Princípio quebrado. Se você quebrar um dos níveis, você quebrou o princípio todo. Essa quebra de princípio vai quebrar você, sua casa e a sua família. E se tiver mais gente com você, quebra todo mundo. Quebra a igreja, quebra a empresa, quebra funcionário. Todo mundo que tiver parte da sua vida vai ser quebrado. Simples assim. Porque se quebrou o principal dos princípios de Deus. Eu honro os que me reconhecem, os que me celebram e me protegem. Diga comigo: koinonia. Diga koinonia. Vai além da mesa, além da comunhão, além do que se compartilha. Quando você ouve koinonia, significa que quando você me encontrar, o quanto eu posso deixar a sua vida extraordinária. A partir do momento que eu te encontrar, o quanto eu lhe deixei melhor. Tem pessoas que fogem de crente, você já viu, irmão? Foge que ele está vindo lá, está vindo lá, está vindo lá. Não, cara, não encosta aí não, é só reclama, é uma murmuração do Satanás, é o inferno.
Não, tá bem. O Satanás está lá em casa. O diabo mora debaixo da minha cama. É o inferno da desgraça. Está tudo contra mim. Sai de perto. Não, mas aquele sim. Vamos lá. Chega perto dele para você ver. Cara, ele pode estar passando a prova que for. Ele ministra na sua vida. Ele te eleva, ele te ergue, ele te motiva, ele te ajuda, ele te serve. Eu vim aqui nesses 4 períodos dizer que você não sabe ainda, mas você está em instantes de romper na sua vida por um dos princípios mais poderosos de Deus. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não sabe ainda, mas você está a instantes de romper em um dos princípios mais poderosos da palavra de Deus, que está ligado direto com o caráter de Deus e com o que Ele é. E em nome de Jesus, tudo que estava travado, tudo que estava fechado, tudo que estava impedindo, vai se destravar, vai se desatar, vai se liberar, porque a honra voltará na sua vida. Quantos acreditam nesta palavra? Diga graças a Deus. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Fica de pé comigo um instante. Ei, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça um instante. Eu me estendi um pouquinho. Sábado é um propósito específico, não é uma reunião normal. Fecha os teus olhos. Pense em Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, essa é uma boa hora para você falar em línguas estranhas. Esse é um bom momento. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse o que eu tenho pra comprar o amor, eu falharia. Se o que eu tenho pra comprar o amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. E o amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra e nem se merece. E o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Estamos de volta ao jardim, de volta ao Éden, de volta ao lugar de segurança, de volta ao projeto original de Deus. Diga comigo, querido Jesus. Diga, querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que por segundos eu desonrei, pensando, falando, agindo. Eu me arrependo. Querido Jesus, restitui na minha vida tudo o que foi perdido. Abre as portas, desata o teu propósito, ativa em mim o teu querer e o teu efetuar, porque a partir desta noite eu caminharei debaixo da honra
fala de Deus, de cabeça erguida, eu vou desfrutar de vida abundante. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se a tua palavra é fiel, se a tua oração é fiel e verdadeira, recebe o que do céu vai descendo sobre a sua vida agora. E eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é mais honroso que milhares de milhares. Meu Senhor Jesus é muito honrado, precioso Jesus. Diga se vos receberem, a mim me recebe. E onde eu estiver, o meu Pai vai estar. Yeshua, não é Yeshua, Última vez. Eu vou te dar 1 minuto para você pedir um sinal a Deus agora. Não venha pedir um sinal como se você estivesse ensinando Ele o que é um sinal. A primeira parte você vai repetir comigo, depois você vai dizer em silêncio o que você espera. Feche os teus olhos, coloque as 2 mãos no coração e diga: Jesus, se a palavra que eu ouvi é a tua palavra, e se este homem está no altar, em consagração, em oração, eu te peço, pede.
em nome de Jesus. Assim seja. Diga graças a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus?